Graça e paz, irmãos, tudo bem? Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, verso 14. Diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Irmãos, é uma questão muito interessante essa, e esse conselho que Paulo dá aos Coríntios e também a nós. E ele diz: fujam da idolatria. E muitas vezes nós não pensamos nessa questão de idolatria porque dizemos, nós somos crentes, nós confessamos a Cristo, sabemos que há um único Deus. Mas é interessante que esse capítulo, Paulo, quando chega e conclui dizendo, portanto, meus amados, fujam da idolatria, ele dá o exemplo do povo de Israel no deserto. Capítulo 10, do verso 1 até o 13, ele coloca o povo de Israel como exemplo para nós, para a igreja de todos os tempos. E ele começa a colocar o povo de Israel, as atitudes que o povo de Israel teve, que não agradaram a Deus. E por isso eles pereceram no deserto, ou a maioria deles pereceu. Eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos antes do 14 e tomar como exemplo, como Paulo diz, para que nós possamos pensar a respeito. No verso 7 diz assim, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles fizeram. E ele também diz, não nos prostituamos, no verso 8, como alguns deles fizeram. E não tentemos a Cristo, como alguns deles fizeram. E no verso 10 diz, não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Irmãos, o povo de Israel era crente, o povo de Israel tinha sido chamado por Deus, eles iam em direção à terra prometida, a Canaã, mas a maioria que saiu do Egito morreu no deserto. Por quê? Por conta disso tudo que nós lemos. Eles construíram ídolos para si, eles se prostituíram, eles tentaram a Cristo e também eles se queixaram, eles murmuraram. E nós, o que estamos fazendo? À semelhança deles, nós também estamos indo rumo à terra prometida, à nossa Jerusalém celestial, à nossa pátria celestial. E também estamos sendo guardados pela nossa rocha, que é Cristo. Mas Paulo diz, irmãos, fujam da idolatria. Ou seja, é algo que deve ser feito constantemente na nossa vida. É algo em que devemos pensar e ficar bem espertos a respeito disso, porque senão nós vamos perecer também. Em época de pandemia, em época de dificuldade, como nós estamos vivendo, será que alguns de nós estão murmurando? Será que estamos nos queixando diante de Deus? Será que estamos dizendo, ó Deus, onde estás? O que está acontecendo? Que não façamos isso, irmãos, que não tentemos a Cristo, como a palavra tem nos mostrado aqui. Não façamos para nós ídolos. E o que seria esse ídolo para nós? Seria a comida? Seria a bebida? Seriam pessoas? Seria emprego? Seriam coisas? Cabe a cada um de nós analisar a nossa vida, pensar a respeito e tirar do nosso coração, da nossa mente, todo e qualquer tipo de ídolo. Nós, lendo essa passagem, nós também lembramos do apóstolo João, na sua primeira carta, concluindo a carta dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, isso é um conselho recorrente entre os apóstolos e é um conselho que nós devemos pegar para nós e pensar a respeito e cumprir o que eles estão dizendo. Vamos fugir da idolatria, vamos fugir da aparência do mal, vamos buscar o nosso Deus, buscar a sua face, glorificar o nome dele, pois para isso nós estamos aqui, para isso nascemos, para isso vivemos. Então, irmãos, que neste dia nosso pensamento e nossa meditação seja nessas palavras do apóstolo Paulo. Irmãos amados, fujam da idolatria. E assim nós vamos agradar o nosso Deus e não vamos perecer. Ao contrário, vamos seguir perseverando rumo à terra prometida, rumo à nossa pátria celestial. E estaremos com o nosso Senhor, o nosso Cristo. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe o nosso dia, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço.